Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, às 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. Alô, amigos do Estação Mulher, bom dia! Estamos aqui novamente nesse sábado chuvoso, com cara de ficar bom de ficar na cama vendo, assistindo filme de Bang Bang e comendo pipoca, né, gente? Nós estamos aqui com o programa Estação Mulher, do Grupo Mulher Brasileira, e a gente tem bastante informação para você e uma entrevista muito boa. Vamos conversar sobre imigração, sobre trabalho doméstico, um assunto difícil que é assédio e abuso sexual no trabalho, mas nós vamos passar informação também sobre o que o grupo está fazendo. Anota aí, pega papel e lápis, bota na porta da geladeira para você não esquecer. Dia 10 de maio, sexta-feira, às 6 da tarde, nós vamos fazer um workshop, uma oficina sobre medicina holística com a Danusa Aquino. A Danusa Aquino é muito conhecida aqui em Boston e a Danusa Aquino é muito boa nisso que ela faz, né? Psicóloga, e faz um trabalho excelente nessa área. Então, você bota aí, anota na porta da sua geladeira. 10 de maio, a partir das 6 da tarde, no Grupo Mulher Brasileira com Danusa Aquino, Medicina Holística. 22 de maio, nós vamos ter a advogada Hannah Crispin, lá no Grupo Mulher Brasileira, a partir das 5h30, Clínica de Imigração e Família. Se você tem perguntas, venha conversar conosco, venha marcar uma hora, você tem que marcar uma hora, você tem que dizer pra gente que você quer participar da clínica com a advogada Hannah Crispin. E no dia 21 de maio, provavelmente, nós vamos ter uma outra clínica de imigração com os advogados do Greater Boston Legal Service para famílias que estão atravessando a fronteira, famílias que estão com GPS, famílias que foram separadas, famílias que têm corte marcada, que estão sendo monitoradas pela imigração. Esta é com hora marcada da doutora Hannah, ela atende por hora de chegada, mas esta outra, dia 21, é hora marcada. Pega papel e lápis novamente, anota aí o telefone e o WhatsApp do grupo. Telefone do grupo 617-202-5775, 617-202-5775. Você pode deixar uma mensagem no ramal 10. E o WhatsApp do grupo, mande mensagem de texto ou de voz, não telefona que não funciona. 617-843-3498, 843-3498. Agora a gente vai conversar sobre uma coisa importante, que é sobre trabalho doméstico, né? A maioria de nós fazemos trabalho doméstico aqui, a nossa comunidade, a maioria das mulheres fazem trabalho doméstico, e eu estou aqui com a Ana Rosinska, ela é professora visitante na Universidade de Massachusetts, e ela está fazendo uma pesquisa sobre o trabalho doméstico, com trabalhadoras domésticas. Então, ela está fazendo um trabalho comparativo entre o trabalho doméstico nos Estados Unidos, ela já fez na Polônia, de onde ela é natural, depois ela vai para a Itália e vai fazer esse trabalho comparativo. Nós vamos entrevistar a Ana e eu vou traduzir para ela, porque ela vai falar em inglês. Good morning, Ana. Good morning, everybody. Sorry, say it again. Good morning. Good morning, everybody. I'm very happy to be here with you. Thank you for having me. Então, ela disse, bom dia, que está muito feliz de estar aqui. E a gente vai conversar sobre a pesquisa. Ana, you are doing your research about domestic work. Tell us, why did you choose this topic? Eu perguntei a ela por que ela escolheu o trabalho doméstico para fazer uma pesquisa. First, I studied domestic work in Italy, and these were like Polish workers who worked as nannies, elderly caregivers, and cleaners. Ok, ela estudou primeiro o trabalho doméstico na Itália, porque as polonesas fazem esse trabalho na Itália como babás, como trabalhadoras domésticas e tomando conta de idosos. And I found out that this is a very complex, very interesting social world of very complicated relationships and expectations.
E ela descobriu que é um campo muito complicado, cheio de relações e cheio de complexidades. And the next step was I was just curious how Polish people, find themselves in the role of employers. So next step was to study Polish domestic employers and workers who work in Poland. Então, ela disse que o próximo passo, ela estava interessada em saber como que os poloneses, as polonesas se colocam no papel de empregadores na Polônia. Yes, and I was interested. Like in situation in Poland is a little bit different than in United States because we don't have like very reliable data. O trabalho na Polônia é diferente dos Estados Unidos, porque na Polônia eles não têm informação, não têm facilidade de informação. However, what we know is that only around 10% of domestic workers are migrants and all other workers are local Polish workers, most of them women. Mas eles descobriram, I'm sorry, did you say only 10% are domestic workers? 10% of domestic workers are migrants. Somente 10% das trabalhadoras domésticas na Polônia são migrantes e são mulheres, and they are women. They are women, yes. E são mulheres. Yes, and domestic sector in Poland has many problems and like in other countries as well. So, for instance, the abuse of workers and irregularity, so lack of formal contracts, even if they are possible, is quite widespread. So people are not covered by insurance and they don't have any kind of social benefits. Então, e os problemas que ela achou são bastante similares, né? Eles não têm acesso a seguro, elas não têm benefícios, né? Então, tem um campo para exploração. And the situation pertains both to local workers and migrants. E isso é tanto para as polonesas, né, como para os migrantes. Yes. And Anna, the migrants, where they come from, mostly? Most of them come from neighboring countries, and the biggest group are Ukrainian workers. Então, entre as migrantes, elas vêm dos países fronteiriços e a grande maioria vem da Ucrânia. Of course, as elsewhere in the world, migrants face particular challenges and are in a worse situation, but basic informality of the sector is the same for Polish workers and for Ukrainian workers. Mas ela disse que, como todas as migrantes, né, elas enfrentam situações são muito mais arriscadas, a situação muito mais arriscada, muito mais conflitantes, muito mais difíceis, mas de uma forma geral para trabalhadoras domésticas, não importa se são polonesas ou migrantes, as dificuldades são as mesmas. And I think it's very important to study domestic work because first of all, it's a very big part of the economy. Ela acha importante o trabalho para estudar trabalho doméstico porque é uma grande parte da economia. And because it's a sector that is feminized, so we can learn a lot about the employment of women. E é um campo que é feminino, né, gente? Porque a maioria é mulher, então se pode aprender muito sobre a mulher nesse campo. At the same time, the sector is very marginalized, very we can study also the irregularities, the informality of the sector, and have a better idea what's happening on the outskirts of labor market. E é um campo muito estigmatizado e se pode aprender muito sobre isso, principalmente porque vive à margem da sociedade. And the problem in Poland is that even if we have regulations that include domestic workers among all other workers, these regulations are like that letter. They are not enforced, and very rarely it happens that somebody works with a contract. Então, ela disse que, embora eles tenham legislação na Polônia para trabalhadoras domésticas, dificilmente são usadas, dificilmente são colocadas em vigor,
e não funcionam. So here appears my interest for the American context, because I found it fascinating that, for instance, in Massachusetts in 2014, Domestic Workers' Bill of Rights was passed. And it's very interesting because at the face value, it's a very basic regulation. But because it was accompanied with a big campaign, big outreach campaign about the dignity of domestic workers, about the importance of domestic work, I think it had a much greater impact than just this basic level. Então, ela disse que acha fascinante que aqui em Massachusetts tenha passado a lei em 2014 das Domestic Workers, a Carta de Direito das Trabalhadoras Domésticas, que embora seja uma coisa muito básica, é um documento importantíssimo para as trabalhadoras domésticas. Yes, and I am fascinated by the level of activism and Brazilian Women Group, of course, but also other organizations that are within the coalition, Massachusetts Coalition for Domestic Workers, and I have never seen the level of enthusiasm and the dignity that is connected to identifying oneself with household work. Yeah. Então, e ela disse que também está fascinada pelo nível de ativismo, né, das organizações, incluídas o Grupo Mulher Brasileira e outras organizações que trabalham nesse campo, e pelo tom desse ativismo de dar dignidade ao trabalho doméstico. Yes, so before I next step will be to go to Italy, which has a different situation. There are organizations, there are even trade unions of domestic workers, which are very popular. E daqui ela vai para a Itália, onde ela diz que a situação é diferente, porque tem regulamentação e tem sindicatos também de trabalhadoras domésticas. But my big dream is to go back to Poland and maybe bring some of the activists from here and a little bit inspire people in Poland to also organize as domestic workers and fight for the dignity of household workers. E ela disse que o sonho dela é voltar para a Polônia e ela sonha em levar um pouco desse ativismo para lá, para que as trabalhadoras domésticas sejam ativas, né, lutem pelos seus direitos na Polônia. When you plan to do that? When are you going back when you're going to Italy and then when you think you could go back to Poland? E eu perguntei a ela quando é que ela vai voltar para a Itália e da Itália para a Polônia. So I have another year here in the United States, and I'm going to Italy in September next year for 1 or 2 years. Então, ela tem mais um ano aqui, então em setembro do ano que vem ela vai para a Itália, onde ela vai ficar uns 2 anos. And already during this period when I will be living in Italy, in Venice, at the Ca' Foscari University, I will be able to also organize seminars in Poland. So I'm treating it like a part of my European stage of the project. Quando ela estiver na Itália, em Veneza, ela vai morar em Veneza, numa universidade, ela vai poder ficar organizando oficinas, workshops na Polônia. Ana, you talked about the difference between Poland and here, that you think that here there is more activism and organizations that are dealing with this, but what are the common points that you found and the thing that struck you most? Então, eu perguntei a ela, ela falou um pouquinho dessa diferença dentro da Polônia e aqui, porque ela acha que aqui tem muito mais ativismo, mas eu perguntei a ela qual é o traço comum desse trabalho, que ela encontrou nesse trabalho e o que marcou mais ela. Well, I must say that I'm only beginning my research, so I only carried out several interviews so far. So Here? Yes, here. Ok. Ela disse que começou o trabalho dela muito recente, ela fez apenas algumas entrevistas aqui. But the thing that maybe strikes me most, so far I talked with several people who work as nannies,
And the thing that strikes me most is the difference in maternity leaves that are very, very short in United States and sometimes unpaid. And in Poland, like, we have a 1 year paid maternity leave, which allows parents to like really be longer with a newborn baby. And I think it also impacts on the sector when it comes to nannies. For instance, when a nanny starts working with a very, very small child, like 2 months old or 3 months old, it's something different than when it is a 1 year old or 2 year old young person. Então, ela disse que apesar do trabalho dela ser recente, a coisa que tem marcado muito ela é a maternidade, a licença maternidade, porque ela disse que aqui não existe, quer dizer, ela não falou que não existe, é muito curta, né? E na Polônia é 1 ano de licença maternidade paga. E então ela disse que isso é muito importante. E ela disse que acha que faz muita diferença quando a babá começa, a nene começa a trabalhar com a criança só tem uns 2 meses, alguma coisa, do que quando ela começa muito mais tarde. When you say that maternity leave is 1 year in Poland, is that applies to domestic workers too? Or? That's a very good question. Technically, it could apply to them if they were like in regular employment, but very few of them really have like employment contract. So there is a paradox. There is a possibility in law, in regulations, but they are not enforced. And because it would mean for like individual employer that like he or she needs to like pay all the taxes, to pay for the leave, and people are used to very cheap labor when it comes to domestic sector, and they are not taking into account really that workers make a living of this kind of work. Então, ela disse, eu perguntei a ela se a licença maternidade de 1 ano paga para as trabalhadoras domésticas na Polônia. Ela disse que tecnicamente sim, mas ela disse que a maioria trabalha sem contrato, é um trabalho informal. Então, na realidade, elas acabam não se beneficiando disso, e os patrões, claro, porque isso seria uma despesa, o patrão tem que pagar 1 ano, né, para aquela trabalhadora com todos os direitos, e acaba não acontecendo. Yes, so I think it's a very, very important to like educate people, to reach out to workers, but also to employers. It's very important because people are like sometimes really not aware of the decent working conditions that they should offer, and they like somehow, you know, like if somebody employs a domestic worker or a care worker, he or she doesn't take into account that she or he, most of the time it's a woman, should have like leave, days off, paid for overtime. Right. Like this person in his or her work is. Então, ela disse que acha que é super importante, né, que haja esse trabalho para alcançar as trabalhadoras e os empregadores na Polônia, porque quando se contrata, uma família contrata uma trabalhadora doméstica, muitas vezes não percebe, não conclui que ela tem direitos a tirar dias para descansar, ter um dia sem trabalhar, ela, né, ficar doente, e acaba isso não acontecendo. Anna, in Poland, can domestic workers go to court, make a complaint against her employer for not giving her days off or sick days or not paying her the right, is there a minimum salary? And does it happen in Poland? I don't know if it happens, but as far as I know, I'm not sure about it. If you have an employment contract and this is violated, of course, you can go to labor court and claim your rights. But if you don't have the contract, this is very tricky. Então, ela disse, eu perguntei a ela se na Polônia uma trabalhadora doméstica pode levar a patroa ou patrão à corte,
né, se ela não recebeu os benefícios que ela deveria receber. Ela disse que não tem muita certeza, mas se a trabalhadora doméstica tem um contrato, com certeza que ela pode ir na corte, se o patrão ou a patroa violar os termos do contrato. Mas, como ela tinha dito antes, a maioria trabalha sem contrato. Ok. What else can you tell us about your work? Is there something, when you started this work, that you wanted to find? And have you changed that goal, or are you still pursuing the goal? Well, like I said, I'm beginning the research, so I am like every interview, every person I meet is like a whole different story, and so far it's really difficult to like generalize or summarize. Well, I am also interested in the situation of people who are not migrants and are not minorities. So this is like a particular group, American, US born white people who are also working in this sector, and I'm very curious about their situation, because like we could expect that maybe they are privileged because of their citizenship, of their skin color. However, I also talk to people who work without contract and are not aware of their rights. So I think that Americans. Yes. Então, ela disse que eu perguntei a ela, quando ela começou a pesquisa, se ela tinha um objetivo em mente para encontrar, né? Ela estava buscando alguma coisa com essa pesquisa, e se isso mudou. Ela disse que não pode falar muito, porque ela acabou de fazer essa pesquisa, começou essa pesquisa recentemente, mas que ela está muito interessada em ver a diferença da americana que trabalha como trabalhadora doméstica, da mulher branca e que nascida aqui. Que ela disse que a gente acha que esta pessoa é privilegiada porque nasceu aqui, tem cidadania. Mas ela disse que nas entrevistas, algumas entrevistas que ela fez com a mulher branca americana, ela vê que muitas não têm noção sobre os direitos dela. I might add, maybe it's more related to European context, that for instance in Europe, like I believe that because domestic sector is such an informal sector, and this is quite widely accepted still, I believe that it could require, especially in the beginning, like special treatment a little bit. So for instance, in Belgium, there is something called titre service, and it is a very easy way for employers to pay the workers' benefits and make sure they are insured. Because I think that switching from informal employment to like really full-fledged formal employment can be a big and sometimes maybe a little bit scary step for employers, so there should be some incentives. Então, ela falou que ela está falando agora sobre a situação na Europa, porque ela disse que aplica-se mais para a Europa, que, por exemplo, na Bélgica tem um sistema que facilita para o empregador pagar os benefícios para as empregadoras domésticas. E ela entende que trocar do sistema informal para um sistema mais estruturado, onde as trabalhadoras domésticas têm direitos, benefícios, ela diz que pode ser assustador para o empregador. Yeah. But this is in Belgium. Do you know if other countries have a system that protects and helps the employer to go by the book? There is a similar system in France and in Austria, as far as I know. And in other countries, like domestic employers are treated, when it's possible, as regular employers. So they need to, keep the books, all the accounting, pay taxes, keep records. And sometimes people delegate it alongside with their taxes to, their accountants if they can afford them. But sometimes people just try to do it by themselves, and it's quite a burden, quite an additional burden on top of being, a mother or a father and being an employee yourself. So the role of this domestic manager or domestic employer, I would argue, although I am of course advocating for workers' rights, but I believe that
it should be facilitated for domestic employers as well, in order to make it work for workers. Uhum. Então, ela disse que que ela saiba, tem um sistema parecido com o da Bélgica na Áustria e na França, mas ela disse que na maioria dos países, as trabalhadoras domésticas têm que seguir a lei, pagar imposto de renda, ter todo o controle, a contabilidade, e os empregadores também. E ela disse que defende que seja uma coisa mais fácil, embora ela defenda direitos para as trabalhadoras domésticas, ela acha que tem que haver um sistema que também não é muito difícil para o empregador, para empregadores, porque ela disse que aí facilita que as trabalhadoras domésticas tenham direitos. When you say they have to pay taxes and have the books, write down on a book the time, the hours, are you talking about domestic workers or employers? I was talking about employers who need to register every month with the Social Security and pay taxes annually and keep track. On the domestic workers. Yes. So if I hire you as a nanny, for instance, I have to write down every month how much I paid you. Well, this is regulated by the contract. So yeah, so you should not you should pay me as much as we agreed, as we stipulated within the contract, and then report it to the tax office. And every month, based on what you pay me, there are the specific part of it goes to Social Security. So this happens every month, and this needs to be sorted out every month. But if there is no overtime, you should just pay me the basic salary that was stipulated, monthly salary. And this happens across Europe. You're talking about Europe. Well, I am familiar with situation in Poland and Italy, but that would be my guess. Então, eu perguntei a ela se quando ela fala que tem que haver um controle da contabilidade, né, e pagamento de impostos, se ela estava falando da trabalhadora doméstica ou do empregador. Ela estava falando do empregador. Ela disse que conhece a situação na Polônia e na Itália, mas ela acredita que isso aconteça em todos os países da Europa, de que você tem que ter esse controle, essa contabilidade, tem que saber, você paga o que você tem que pagar para aquela trabalhadora doméstica, e você tem uma parte daquele dinheiro vai para o Social Security da trabalhadora doméstica e o imposto. If I don't know in Poland if probably it's more difficult to have undocumented workers in Poland, because if they are within Europe, they are benefited, but by the law. But here, I mean, if the domestic worker doesn't have papers, would be not to pay taxes, because here in the United States they don't care if you don't have a Social Security, you still have to pay taxes. But would be maybe, but the domestic worker would not get the Social Security while she doesn't have a Social Security. Oh, the situation in Poland, even if it is part of European Union, yes, we also have people who are undocumented, who for instance, stayed longer than they should, and they didn't reapply for the visa. So there is many people who are without papers, and they cannot be formally employed, and as far as I know, they cannot be even insured or pay taxes. They just live in the gray area, so to say, and yes, so and they risk being deported. So basically, even if this is a neighboring country, this is a very close country. The languages are similar, and there are cultural similarities as well. They also risk being deported, just like migrants in the United States. Então, eu perguntei a ela se, porque aqui nos Estados Unidos a maioria dos muitos trabalhadores domésticos trabalham sem documento, então é difícil ter um contrato e trabalha sem social e tal. Embora por imposto de renda isso não faça diferença. E eu espero que vocês saibam que se vocês não têm um social agora, mas vocês pagam o imposto de renda, quando vocês regularizarem a situação, vocês podem, aquilo que ficou guardado lá num canto, porque não tinha social, vai para o seu social.
Ela disse que, embora na Europa tenha o mercado comum europeu e as pessoas que vivem na Europa se beneficiam disso, ela disse que acontece muitas vezes que as pessoas, as trabalhadoras domésticas, acabam ficando indocumentadas porque não cumprem, não saem quando tem que sair, não fazem o que tem que fazer, renovar o visto e tal. Então, ela disse que fica indocumentada, e se fica indocumentada, né, não tem contrato, não pode ser empregada formalmente, fica na mesma situação, na mesma situação daqui, não é? And this situation is not only about a domestic sector, but for instance, other popular sectors are agriculture and construction work, and like the most exploited workers are maybe in these three sectors. Então, e ela disse que essa situação de irregularidade não se aplica só aos trabalhadores domésticos, mas ela vê isso em 2 outros campos que ela considera que são os mais procurados, que é agricultura e construção civil. Então, trabalho doméstico, agricultura e construção civil são os 3 grandes campos e que ela vê que acontece isso, que os trabalhadores acabam se ficam indocumentados, a situação é muito pior. Anything that you want to add that I haven't asked, or that you want to highlight, or a message that you want to tell? Well, maybe an observation that I feel that based on my talks so far with nannies and employers, I have an impression that here in the United States, employers and workers talk more, discuss more, and maybe negotiate more, like around what is the list of tasks, what are the expectations. And I think it's a very important part that those 2 parties should really talk, and I think it's a good thing that this is happening. This is at least my impression. And just to finish, I mean, I'm hoping to, like, every day I learn something new, and I'm like in the beginning still. I feel a beginner here, so I hope to learn a lot more, and in the end to be able, like I said, to inspire initiatives that are maybe a little bit starting already in Poland as well. Ok. Então, eu perguntei a ela se tinha alguma coisa que ela quisesse acrescentar, que eu não tivesse perguntado, e ela falou que uma observação que ela tem, que ela gostaria de fazer, que ela acha que aqui nos Estados Unidos, empregadores e trabalhadoras domésticas conversam mais, talvez negociem mais. E ela acha que, e todo dia ela diz que está aprendendo alguma coisa nova, e ela espera que essa pesquisa que ela está fazendo vai trazer essas novidades, o que ela aprende, né, para ajudar a melhorar as condições de vida do trabalho doméstico. Thank you so much. Thank you very much for having me. And when you finish your research, I hope you come back and tell us. I will be more than happy to. Então, eu agradeci a ela e disse que a gente espera, né, quando ela terminar a pesquisa dela, que ela volte e fale com a gente sobre o trabalho doméstico. Okay, so now we turn to Portuguese a little bit. Então, gente, a gente vai continuar o nosso programa aqui. Muito obrigada para a Ana. Thank you so much, Ana. We'll talk later. Obrigada, Ana. A gente fala mais depois. De nada. E a gente vai continuar o Estação Mulher. Se você acabou de sintonizar, nós tivemos uma entrevista maravilhosa com a Ana Rosinski, que é uma professora visitante aqui nos Estados Unidos e que está fazendo uma pesquisa sobre o trabalho doméstico. Eu quero agora conversar com vocês sobre assédio e assalto sexual no trabalho. Esse é um assunto importantíssimo. Infelizmente, uma coisa traumática e que acontece frequentemente. Eu espero ter tempo para passar uma entrevista completa com a Elisângela, que foi vítima agora recentemente, e ela vai conversar com a gente. Eu espero poder passar a entrevista dela. Não quero cortar, porque eu acho que é uma entrevista importante. E eu quero contar para vocês um pouquinho da história da Elisângela, porque infelizmente a gente teve um problema no início que cortou. Então, eu espero que a gente possa passar essa entrevista bem direitinho. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo passar essa entrevista bem direitinho. Vamos lá ver
se eu vou passar. Eu vou passar para vocês entrevistas. A Elisângela trabalha principalmente, trabalho doméstico, principalmente limpando escritórios. E ela foi trabalhar, aí há uma semana atrás, ela trabalha com uma firma, ela foi trabalhar com uma outra pessoa que estava ajudando ela numa casa em que ela nunca tinha ido. E nessa casa ela foi assaltada pela dona da casa. E ela vai contar essa história para vocês e eu vou passar mais detalhes que infelizmente foram cortados na entrevista. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Um minutinho, vamos lá. Respirei, mas eu estava assim, completamente abalada, trêmula, muito medo mesmo. E eu achei estranho, porque nós saímos da casa. Então, aqui a Elisângela está contando já quando ela sai da casa com a colega dela. O que aconteceu? Então, o que aconteceu antes? Eu vou contar para vocês entenderem a situação. A Elisângela foi fazer a limpeza, como eu disse, nessa casa, foi com essa outra amiga dela, com essa pessoa que é a patroa, botou as duas lá, e ela disse que a dona da casa, o marido da dona da casa estava lá, saiu ligeiramente, mas voltou, e a dona da casa estava lá, e a dona da casa estava assim, extremamente alegre, muito excitada, muito ativa, colocou música brasileira, e a Elisângela disse que achou legal, ai, que legal, que pessoa legal, ela está querendo agradar a gente, e que abraçava ela, e assim, chamava para dançar, e ela disse que falou, puxa, nossa, como essa mulher tá alegre. E ela viu que essa senhora, essa pessoa, essa mulher estava bebendo. Ela falou, lá para as tantas ela achou que estava passando um pouquinho de limite, mas porque ela estava bebendo. E, de repente, ela começou a ficar mais agressiva, a abraçar, a beijar, a tentar beijar a Elisângela, e acabou que no momento ela colocou a Elisângela num canto e ela disse que ela dava tapinhas assim no bumbum, na bunda da Elisângela, e ela disse que chegou um ponto que a Elisângela viu que já não dava mais e ela gritou por socorro. O marido estava na casa, mas o marido em momento nenhum apareceu. A amiga dela teve que separar as duas fugiram da casa. E é quando você pega a entrevista, vamos lá passar essa entrevista. A casa é cheia de janelas na parte de cima, ninguém veio falar nada com a gente saiu, falamos tchau, nada, e ficaram lá em cima. Acho que perceberam a coisa errada que tinha feito, né? Mas enfim. E aí, assim que eu saí, eu liguei para minha chefe, expliquei o que aconteceu, que eu estava deixando o trabalho para trás, que a mulher estava completamente louca. E logo após isso, eu liguei para o meu esposo. E aí eu contei o que aconteceu. Ele, no primeiro momento, falou, você vai na polícia, né? Eu falei, não. Ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, você tem que ir na polícia. E ele percebeu o nervoso que eu estava no telefone, o meu estado de nervo que eu estava. Eu ria assim, falava rindo, mas de nervoso. Nossa, eu estava muito mal. Aí eu falei, não vou na polícia, fiquei com muito medo de perder meu trabalho. Minha ideia era essa, eu não quero ir na polícia porque eu não quero perder o trabalho. Aí veio uma luz na minha cabeça, sabe, de eu falar com a Lídia, liguei para a Lídia, né? Sim, a Lídia do NEC. A Lídia do NEC, isso. Ela é diretora lá do NEC, né? Que é Sim, do Centro Comunitário da Nova Inglaterra. Centro Comunitário, isso, que nos ajuda bastante, a comunidade brasileira, né? Então, a Lídia imediatamente ligou para você, Heloísa, e aí eu contei, né, para você o acontecido, e nisso a Lídia já arrumou ajuda com o padre Eduardo de Souza para me levar até a delegacia. Eu fui até a delegacia da minha cidade e tive contato com o oficial que fala português. Nisso ele já veio com uma ficha, né, dessa pessoa, perguntou com a foto, perguntou se era ela, quando eu passei alguns dados que eu sabia, né? Aí eu reconheci, disse que sim. Nisso ele ligou para os oficiais da cidade de Raven, onde foi o acontecido,
e informou os oficiais, os investigadores, né? E ele falou, você pode ir até lá que eles estão esperando. Aí eu tive ajuda novamente da Lídia, que foi comigo até lá, mas a Márcia também, que é do centro comunitário. A Márcia foi minha intérprete, né? Porque eu não falo inglês. E eu contei todo o acontecido os policiais e não tive em nenhum momento o questionamento sobre o meu status imigratório. Eles me informaram que era muito grave o que aconteceu, que ela não poderia ter feito isso, que era um abuso sexual. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive essa experiência, fui até a delegacia e agora vai correr um processo contra ela. E graças a Deus eu também tive a ajuda da pessoa que estava comigo, a helper. Ela está no processo como minha testemunha, ela contou tudo que ela escreveu ainda, ela não foi ouvida, porque a gente está dependendo de disponibilidade, né, do oficial. O oficial que fala português, se encontrar com o oficial que fala inglês. Com o oficial que está investigando o caso. Então tem que coincidir os mesmos dias de trabalho, mas ela já preencheu um histórico de tudo que nos aconteceu e ela informou já a polícia, deu todos os dados, ela vai ser minha testemunha, graças a Deus, sabe? Ela foi corajosa também, porque uma pessoa querer testemunhar uma coisa dessa sem ganhar nada em troca, entendeu? Ela foi muito corajosa. Ela também passou muito sufoco. A mulher abraçou ela, não cometeu abuso, né? Mas houve vários abraços e ela passou todo o sufoco, procurando saída, querendo sair da casa e aquela cena de pavor toda, ela passou comigo. Elisângela, e durante todo o tempo que isso estava acontecendo, o marido dela estava em casa? Sim, ele saiu, quando começou a acontecer isso, todo o tempo ele estava em casa. Ele deu uma saída, mas aí, até então ela estava bem, entendeu? Não tinha mexido com a gente, não. Ela estava só alegre, colocando música. Teve uma hora que ele até chamou ela para vir pro piso de cima e eu olhei para ele e falei, não, tava tudo bem, ela estava bem. Depois foi muito rápida a mudança de comportamento. Mas você acha que... Você perguntou, a polícia me questionou se eu achava que era drogas, né? Eu acho que mas como a gente acha, não tem, eu não vi ela usando drogas. Então eu vi ela bebendo, mas eu achei muito rápido, um comportamento muito estranho, sabe? Uma mulher te atacar, assim, avançar em você, eu fiquei assim surpresa, sabe? Nada contra mulher com mulher, mas a gente às vezes espera. Sim, claro, porque foi uma agressão, não é? Uma violência contra você. Violência poderia, não importa se é homem ou mulher, eu não queria aquilo e ela me ligou, me beijou à força. Sim. E você acha que o marido dela poderia estar ouvindo alguma coisa, mas não agiu? Então, eu tenho esse questionamento, como que ele não ouviu eu pedir socorro para minha amiga e não veio? E foi uma coisa estranha que nós saímos da casa e ele deve ter visto lá de cima meu carro sair, a gente sair, não veio atrás, sabe, falar conosco. Sumiram os dois, sumiram. Então, assim, é uma coisa que eu não sei falar, porque eu achei estranho. Sei. E Elisângela, você já tinha passado por uma situação parecida? Então, no trabalho, assim, não, mas eu já tive uma situação, né, de vir de uma festa de trabalho e uma pessoa que era amigo da família tentou me abusar. Ele trancou as portas do carro, me agarrou muito, chegou a um ponto, eu fiquei com meus braços todos roxos, eu não sabia, não tinha mais ação, sabe? Um homem forte, né? Aí eu cheguei a um ponto que eu falei, você me mata, porque se você me deixar viva, você vai pagar todas as consequências. E na época eu fiquei quieta, com medo de morte, com medo de meu marido na época matar ele, porque era amigo de infância, sabe?
E assim, eu não tive contato mais, me pediu perdão, mas eu me arrependi de não ter denunciado. É porque hoje existe uma lei que cobra mais isso, né? Mas antes era muito descaso, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo o seu depoimento e que talvez estejam passando por essa situação, ou já passaram, ou conhece alguém que está passando, o que você teria a dizer? Que essas pessoas tenham coragem, tá? Vão até a polícia, não vai acontecer nada em relação a... Não olharam o meu status imigratório, pegaram só a parte da minha identificação. A justiça americana, ela quer que nós que não temos mesmo ajude a identificar esse tipo de criminoso. Então, tenham coragem, não vivam refém disso. Isso é um crime grave aqui e você que está passando por isso vai ser protegido pela polícia, pode ter certeza. Então, a gente está exatamente no meio da conscientização, né? Do abuso sexual. Você tem alguma outra mensagem para as pessoas que estão ouvindo Estação Mulher? Porque você passou por uma situação muito difícil e você uma violência, mas você teve coragem na hora você teve coragem de denunciar e você denunciou, né? Como é que você se sente agora, uma semana depois? Então, eu tenho ainda, não caiu a ficha completamente, né? Quando eu penso na situação, eu sinto aquele pavor, eu tenho visão daquela mulher, do rosto dela, assim, perfeito, nítido na minha frente, tá? Me agarrando, me abraçando, ainda tô, assim, com certo trauma, mas eu acredito que eu fiz a coisa certa, tá? Porque tem a lei de Deus e a lei do homem. Então, a gente tem que cumprir. Da mesma forma que a gente é penalizado aqui, as pessoas falam, aqui você tem que andar na linha, qualquer coisa, a justiça te pega. Então, tem que ser para eles também. Não tenham medo, faça como eu fiz. Eu me sinto até aliviada, sabe, de não ter ficado quieta. Vou atrás do que for possível. Se eu tiver que pagar um advogado, eu vou pagar, eu vou trabalhar até mais para pagar um advogado para que seja feita justiça. Tá certo, Elisângela. Eu vou agradecer demais a sua participação, né, o seu depoimento, que é tão importante para criar essa consciência de que realmente existem recursos, existem pessoas que podem ajudar, existem organizações. Como você falou na polícia, ninguém perguntou pelo seu status imigratório, você em momento nenhum se sentiu ameaçada pelo status imigratório, porque você, pelo seu status imigratório, né? Esse não veio à tona. Pelo contrário, eles pediram para que eu fosse à corte, para fazer eu não sei o nome disso, tá? Para que ela não chegasse perto de mim. Sim, para você colocar uma restraining order, uma ordem para ela não chegar perto de você, de restrição. Não chegar. Isso, pelo contrário, tá? A ideia deles é só proteger as pessoas, independente do status migratório. Você é um ser humano aqui que precisa ser protegido de crimes. E é isso. Tá. E você colocou essa ordem de restrição, ela tentou se comunicar com você depois do episódio? Ela não tentou, eu fui até a corte, aí me explicaram que, como eu não tenho contato frequente com ela, ela teria que tentar 3 vezes chegar perto de mim ou alguma coisa comigo. Aí me perguntaram, você tem contato? Você vai frequentar onde ela está? Eu falei, não, então, só se ela tentar me procurar, aí sim. Então, não precisou. Certo. Bom, eu vou agradecer muito a sua participação no Estação Mulher. Obrigada por você compartilhar conosco uma história tão difícil de violência, de agressão, mas você tem que realmente, né, assim,
parabéns pela sua coragem, pela sua determinação, por você ter acreditado nas pessoas com quem você conversou e você ter acreditado na sua própria capacidade de vencer esse momento tão difícil. Sim, eu que agradeço, Heloísa, no meu momento de desespero aí, vocês terem me acolhido, me orientado, né, sobre o que fazer, me deram um certo conforto, me ajudaram muito com tudo. Obrigada, Elisângela. A gente está aqui a hora que você precisar. Muito obrigada. Ok. E aí, gente, vocês ouviram a entrevista da Elisângela. Elisângela, muito obrigada pela sua coragem, sabe? Isso é muito importante que você tenha dado esse depoimento, porque eu imagino quantas pessoas, todas nós sofremos, passamos por uma situação pior ou igual ou menos pior, vamos falar assim, não tão agressiva, mas todas nós passamos por isso, em algum momento da nossa vida, né? E a trabalhadora doméstica, a pessoa que trabalha fazendo limpeza, está muito mais sujeita a isso, porque ela trabalha isolada dentro da casa com a patroa ou o patrão. Infelizmente, né? Infelizmente, isso acontece de ter muitas oportunidades disso acontecer. E você que está ouvindo Estação Mulher, você que ouviu o depoimento da Elisângela, nós vamos colocar isso no YouTube, onde a gente tem uma página, um espaço no YouTube para colocar os programas de rádio, onde você pode ouvir mais, mas você precisa saber que você não precisa passar por isso sozinha. A Elisângela teve coragem na hora de ligar para a Lídia Souza, lá no NEC de Stoughton, e a Lídia, né, imediatamente acionou o conhecimento que ela tinha para ajudar a Elisângela. Obrigada, Padre Eduardo, por ter ido lá na polícia com ela, e eu agradeço a Elisângela e a Lídia por terem procurado o Grupo Mulher Brasileira e terem nos dado a chance de fazer alguma coisa nessa ocasião. É uma situação agressiva, é uma situação que deprime, que humilha. Então, quando a pessoa, como a Elisângela, tem coragem de tomar uma providência, ajuda você a sair mais rápido dessa crise, a elaborar o que aconteceu mais rápido. Se você fica só, é pior. Tem uma tendência maior a depressão se instalar. E você não pode se culpar pela situação, você não pode se achar suja, você se sentir humilhada, sentir que você é culpada, que foi você que provocou a situação. Não foi você. Nós estamos no mês da conscientização sobre o abuso e o assédio sexual no trabalho e em outros lugares. Abril é este mês, nós estamos trabalhando com a Aliança Nacional dos Trabalhadoras Domésticas para trazer uma maior percepção, né, do que acontece no local de trabalho. A gente está falando sobre a mulher, porque a mulher, mais de 90% das vezes, é a vítima, mas nós sabemos que o homem também é vítima. E se você é homem, está escutando Estação Mulher, você passa por uma situação dessa, você conhece alguém que passa por uma situação dessa, pense, existem recursos, existem pessoas que podem ajudar, e você precisa fazer uma denúncia, porque aquela pessoa que abusou de você vai abusar de outras pessoas, vai fazer a mesma coisa com outras pessoas. Nós temos que parar esse ciclo de violência. Isso é uma violência. Gente, a gente vai sair do ar já. Eu vou desejar uma feliz Páscoa, em paz, muito amor, muita saúde para você e para sua família aqui no Brasil. E convidar você para vir estar com a gente sábado que vem. Nós vamos ter uma entrevista com a irmã Helena de Plymouth, que foi à fronteira. Ela foi na região de El Paso, na fronteira. E ela vai contar para a gente o que ela viu na fronteira. É uma entrevista magnífica, não perca. Sábado que vem, no Estação Mulher, a gente vai estar aqui para passar essa informação para você. E lembre-se, dia 10 de maio, está aqui no Grupo Mulher Brasileira, vai falar sobre medicina holística, é uma oficina, e no dia 22, a Hannah Crispin, a advogada Hannah Crispin, vai estar no grupo a partir de 5h30 da tarde, para atender casos de imigração e família, e no dia 21 de maio, os advogados do Greater Boston Legal Service vão atender famílias que estão vindo pela fronteira, famílias que têm o DPS, que precisam se apresentar na imigração, que foram separadas, que têm audiência com a imigração. Telefone do grupo, 617-202-5775. Pode deixar um recado no ramal
10-617-202-5775, ramal 10, ou manda uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp do grupo para 617-843-3498. 617-843-3497, desculpe, 3498, 617-843-3498, mensagem de voz ou de texto, não funciona como perdi a palavra, né? Telefone. Eu sou Heloísa Galvão, você está ouvindo e nós estamos concluindo Estação Mulher deste sábado, o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você tem um programa onde você pode falar, dar a sua opinião. Nós esperamos que você continue com a gente. Agora o Estação Mulher tem uma página no Facebook, procure lá, Estação Mulher. Você vai ver que está lá 12h30 AM, todo sábado, aqui pela 12h30.